Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje o vídeo vai ser sobre Stranger Things, é claro, porque você já leu o título. Só que assim, recentemente teve uma galera que veio me pedir pra eu fazer um vídeo sobre a primeira temporada de Stranger Things, porque assim, eu já comentei da terceira e da segunda, que na minha opinião é a pior e a melhor temporada de Stranger Things, respectivamente. Caso você não tenha visto nenhum desses vídeos, né, do porquê que eu acho que a terceira temporada é a pior, por que eu acho que a segunda é a melhor, vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha, caso você não tenha visto o vídeo ainda. E aí teve uma galera que pediu pra eu fazer comentários sobre a primeira temporada, o que eu achava, né, o que eu acho legal, eu não acho, qual é o meu veredito da primeira temporada de Stranger Things. E assim, eu comecei a pensar e eu cheguei à conclusão que a primeira temporada de Stranger Things, pra mim, na minha opinião, é a mais icônica, é a mais clássica de todas, e não é só porque é uma primeira temporada que ela deveria ser clássica, mas é porque ela tem elementos ali que você vai descobrir ao decorrer desse vídeo que transformam ela numa coisa extremamente única e diferente das outras temporadas, que nesse caso é um diferente bom. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e agora tá meio curioso, né? Por que essa é a temporada mais icônica de todas, né? Por que não é a segunda? Por que não é a terceira? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Só que você não pode se esquecer de dar o like, tá bom? Não se esquece do like, deixa o seu like aí, ativa o sininho caso você não tenha ativado ainda, pra você receber as notificações aqui do canal e não perder nenhum vídeo também. Bom, pra começo de conversa, Stranger Things na primeira temporada, lá em 2016, quando eu assisti por conta da Winona Ryder. Eu já contei essa história muitas vezes. Eu comecei a ver a série só porque tinha a carinha da Winona Ryder na capa, que é uma mulher assim que ela por si só já é um ícone dos anos 80. Ela é icônica, sabe? Ela chamou a atenção, com certeza muita gente viu a série por conta da Winona, porque ela fez muitos filmes que marcaram os anos 80 e depois ela tinha parado de atuar pra voltar numa série, numa coisa totalmente nova. Pra você ter uma ideia, tem umas entrevistas da Winona que ela fala que ela nem sabia o que era serviço de streaming, ela nem sabia o que era Netflix, que era uma coisa que não era muito popular na época. Então, isso foi uma coisa extremamente corajosa que a atriz fez e que serviu muito bem para chamar a atenção de um público mais 16, né, que é a faixa etária ali da galera que supostamente deveria ver Stranger Things, mas a gente sabe que tem gente mais nova, né, que assiste. Porque são as pessoas que viram Edward Mãos de Tesoura na sessão da tarde. São as pessoas que cresceram com uma cultura de anos 80 por conta dos pais, entendeu? E aí eles, nada burros, né, a galera ali da Netflix coloca a Winona na capa, na época que Stranger Things saiu. E a primeira temporada é impressionante que não tem uma cena que é à toa, que é de graça, sabe? Todas as cenas de Stranger Things, aquelas de 15 segundos ou aquelas sequências de 2 minutos, tem significado, sabe? Tem uma coisa muito importante. Eu sempre falo aqui, eu até usei como exemplo lá na terceira temporada, né? No vídeo que eu comento sobre a terceira temporada, que eles explicam coisas importantíssimas em sequências que não tem diálogo. Por quê? Porque é uma capacidade de roteiro tão boa que ele não precisa ficar falando e mastigando a informação pra você entender o que tá acontecendo. Você já parou pra pensar que você entende toda a sequência envolvendo a Terry Ives? A história toda da Terry a gente descobre numa sequência do Hopper na biblioteca, sabe? É uma coisa impressionante e que guia boa parte da história até hoje. Você não teve que adicionar um personagem novo pra explicar sobre a Terry. Foi uma coisa que eles já tinham visto na biblioteca de Hawkins, sabe? Então é pra você ver o quanto eles eram simples em explicar as coisas que eram muito complexas. E acima de tudo, eram muito objetivos. É uma coisa que ficava muito claro, você nem duvidava. Ou seja, os temas da primeira temporada são extremamente bem apresentados. Os assuntos também são extremamente bem apresentados. Outra coisa super bacana que deixou a primeira temporada muito icônica é que os núcleos de personagens, né, que seriam as crianças, os adolescentes e os adultos, que hoje já mudou, né, um pouco os nomes que a gente utiliza, porque as crianças não são mais crianças, os adultos agora tá virando muito mais velhos, os adolescentes viraram jovens adultos, né, tá uma coisa meio bagunçada, mas é porque a série evolui, né, os personagens vão envelhecendo, só que na primeira temporada tava estipulado dessa forma que eu mencionei, crianças, adolescentes e adultos. E uma coisa que eu achei super interessante é que cada núcleo representa um gênero do cinema, né? Então é por isso que Stranger Things no começo tinha chamado tanta atenção, porque não é um gênero único, não é uma coisa que tipo, suspense, terror, ficção científica. Não,
são vários gêneros, é multigênero. Então você tem ali as crianças responsáveis pela ficção científica, por exemplo, você tem os adolescentes responsáveis pelo drama, você tem os adultos responsáveis pelo suspense, né, pela toda aquela questão que envolve a política, por exemplo, né, que cria um suspense não necessariamente envolvido com o terror, e é claro que isso vai intercalando entre os três, né, como se os gêneros fossem trocando, assim, um de cada vez entre os núcleos, o que chama a atenção de um vasto público, né, por isso que muita gente gostou de Stranger Things no começo, porque tem vários gêneros. Os personagens todos foram igualmente desenvolvidos, não teve gente que foi mais ou menos desenvolvida que o outro, porque assim, primeiras temporadas, gente, são sempre temporadas teste. Inclusive, já fica um defeito da primeira temporada, só que esse defeito ele é muito comum em muitas primeiras temporadas de série. Porque, como eu falei, primeiras temporadas são muito experimentais também, então tem coisas que acontecem em primeiras temporadas de série que nunca mais acontecem ou então não vai ter explicação. Então você tem algumas coisas de Stranger Things que nunca, assim, foram explicadas e talvez nunca sejam, eu não sei, né, porque eu não sou vidente também pra saber, mas até o momento não foi explicado. Por exemplo, o Demogorgon destrancando a porta do Will. É uma coisa que, como é que isso aconteceu? Não sei, não faço a menor ideia. O cachorro do Will que sumiu do nada na segunda temporada. O que aconteceu? Também não sei. A gente ficou sabendo por entrevista, né, que o cachorro tinha morrido na história. Só que assim, cadê, sabe? Não, a gente não viu esse tipo de coisa. Você tem algumas questões dos portais, né, do mundo invertido aparecerem em lugares aleatórios, tipo num tronco de árvore. Isso nunca mais aconteceu na série, do portal aparecer num tronco de árvore. Então, assim, são questões que podem ou não ser trabalhadas mais pra frente, mas que, por ser uma temporada experimental, talvez nunca seja. E isso, sabe, tudo bem, não vai ser erro. Eu sempre gosto de comparar que na primeira temporada de The Walking Dead os zumbis pegavam pedra na mão pra bater no vidro dos negócios, sabe? Sendo que, assim, nunca mais os zumbis foram capazes de pegar alguma coisa, né? Na primeira temporada eles corriam mais, então era meio esquisito. Girava a maçaneta, sabe? Abria a porta. E nunca mais um zumbi fez isso. Nunca mais o zumbi pegou nada no chão. E na primeira temporada tem muito isso em Walking Dead. Por quê? Porque foi experimental. A minha cena favorita de Stranger Things está na primeira temporada. Até hoje, gente, não tem como. Desculpa. É a minha sequência favorita. E vocês podem até me chamar de esquisita, né? Porque a maioria das pessoas fala, eu gosto muito da cena da Eleven fechando o portal na segunda. O que é uma cena muito boa, né? Realmente, é uma cena bem legal. Eleven voltando pro grupo, né? Ela chegando lá na casa, jogando Demogorgon pela janela. Também é uma cena bem bacana. Só que a minha cena favorita é uma sequência do Hopper reanimando o Will ao som de When It's Cold, I Like to Die, que é a música que tá tocando lá. E fica criando paralelos com o Hopper reanimando o Will ao mesmo tempo que o Hopper se lembra da filha dele morrendo. E eu achei isso, assim... Cara, eu não chorei com a carta, mas eu quase chorei com essa cena. Literalmente, foi isso na minha cabeça que funcionou. Porque eu achei tão bonito, eu achei que teve um peso dramático tão grande numa questão de eu não posso deixar outra criança morrer na minha frente. Foi maravilhoso. E aquela música, essa música até hoje eu não consigo ouvir, gente, que, meu Deus, dá vontade de pular da janela, sabe? É uma música muito depressiva, eu não sei o que acontece, mas ela ficou tão perfeita, encaixada ali, fica com uma vibe de esperança, fica com uma vibe assim de, olha, eu consegui salvar uma criança, mas eu não tinha conseguido salvar minha filha, né? No pensamento do Hopper é como se fosse isso. Enfim, essa sequência é lindíssima, eu até hoje, quando eu assisto, eu fico meio, sabe, com o coração apertado, porque eu acho maravilhosas, realmente. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar mencionando sempre as mesmas coisas, mas eu acho que deu pra perceber que eu realmente gosto dessa cena, gente, é a minha favorita até hoje. Em relação à fotografia da primeira temporada, você tem tons muito misturados, né? Eles são menos saturados, o que traz aquela coisa de anos 80 mesmo, não é nada extremamente colorido, é uma coisa meio sem saturação, tem uns tons acinzentados, né? Amarronzado, o que traz uma questão neutra pra situação, né? Pra cenas em si, porque a gente não conhece muito dos personagens, e aí quanto mais a gente vai conhecendo, mais a paleta deles vai mudando e vai ficando mais saturada. Isso é muito bacana, é um recurso fotográfico muito bom, e as filmagens em si
que são muito simples de Stranger Things. Você vai ver que não precisa de uma estrutura gigante pra você fazer uma filmagem muito eficaz. E isso é mostrado na primeira temporada já. Eu sou completamente apaixonada pela maneira que eles fazem a fotografia na primeira, apesar que, é claro, na terceira temporada é muito mais bonito porque é mais nítido, né? Mas também perde essa questão da saturação, dessa vibe de anos 80 mais presente na primeira temporada. Outra questão que, por exemplo, ela me incomodou na terceira temporada, e a primeira temporada é o exemplo perfeito que eles não precisavam ter utilizado esse recurso na terceira, é a questão da comicidade, o que ficou engraçado. Porque na terceira temporada eles forçaram muitas situações a ficarem engraçadas e teve umas que não teve graça nenhuma. Enquanto na primeira, as coisas que acontecem que são engraçadas é tão natural, é uma coisa tão simples que acaba ficando muito mais engraçado. Tem algumas cenas, por exemplo, que eu me lembro de, sei lá, quando o Mr. Clark encontra ali o quarteto, né, o Lucas, o Dustin, o Mike e a Eleven, do lado de fora ali do AV Club, e eles estão fingindo estar de luto pelo Will. A cara que o Lucas faz pra mim é sensacional, sabe? Ele tá tipo, realmente, a gente só tá aqui em luto pelo Will, a gente tá triste. Sendo que o cara tava sorrindo, sabe? Então, era uma coisa tão simples que acabou ficando engraçado. Você dá uma risadinha quando você tá assistindo, porque foi inesperado. We're just, upset. Yeah, definitely upset. We needed some alone time. So, cry. Uma das coisas muito importantes quando você inicia uma série é o episódio piloto. Já vai o fato curioso pra vocês. Eles chamam de episódio piloto porque piloto é a pessoa que guia alguma coisa, né? Guia o avião. Então, o primeiro episódio vai ser o guia para os episódios seguintes. É por isso que a gente chama de piloto. E assim, essa série, cara, Stranger Things apresentou um dos melhores pilotos que eu já vi em séries. Tem temas muito definidos, como eu falei, assunto muito bem definido. E eles mostram toda a capacidade de roteiro que Stranger Things tem no primeiro episódio. Como assim mostram a capacidade de roteiro? Eles mostram como eles são capazes de fazer você criar empatia pro personagem que você nem conhece. Como, por exemplo, quem aí sofreu pela morte do Benny? Lembra do Benny? Aqui, ó, vai estar aparecendo a fotinha do Benny aqui. Esse careca maravilhoso aí, que os fãs de This Is Us conhecem muito bem. O Benny foi uma morte, assim, que eu até comentei no vídeo da terceira temporada. Eu sofri 1000 vezes mais na morte do Benny, que apareceu por minutos, do que do Alexei, que apareceu por, assim, episódios e episódios. Por quê? Porque o Benny, ele criou um laço de empatia muito grande, com pequenos diálogos, com pequenas atitudes, assim, é simples você criar empatia com o público se você usa a cartada certa. E no episódio piloto, você já mostrou a capacidade do roteirista de usar essas cartas corretamente. Sem falar que as principais características de cada personagem protagonista são muito bem definidas no episódio piloto, e assim, até hoje tem personagem com essa mesma essência, como por exemplo, o Mike, que é um personagem super protetor e que ele protege muito os amigos dele, as pessoas que ele se importa, então não é uma novidade que ele sempre vai ser protetor em relação às pessoas que ele se importa, porque isso foi apresentado no piloto. Inclusive, a forma que eles retratam as relações em Stranger Things é muito interessante, porque eles tratam, assim, como se fosse uma coisa muito natural, é muito inocente, é muito pura. É por isso que lá em 2016, todo mundo se apaixonou por Mike e Eleven. Essa coisa de não gostar de Eleven, gente, desculpa, momento revolta aqui. Essa coisa das pessoas não gostar de Mike Eleven é uma coisa do fandom novo, tá? É gente que entrou em 2019, 2018 e tá querendo criar discórdia por nada. Porque, assim, a forma que eles foram apresentados narrativamente, sabe? Não tô falando de história, atitude, não. Narrativamente, a forma que foi criado um laço entre esses personagens foi muito natural. É muito inocente, é muito puro e acabou se intensificando ao decorrer das temporadas, mas é apresentado como uma coisa, assim, bem infantil, né? Porque eles eram muito crianças, de eu estar gostando de alguém e não saber como descrever isso. Então é muito bonitinho assistir isso no começo e ver como isso vai amadurecendo e vai virando uma história, assim, de amor muito bonita. E o mesmo acontece com as relações de vários outros personagens, né? Você aproxima o Hopper da Joyce de uma maneira muito natural, de uma maneira muito eficaz. A Nancy e o Jonathan por conta de um propósito em comum. Então as coisas são extremamente naturais na hora de você criar relações na primeira
temporada. E é por isso que tem um dos melhores desenvolvimentos. A primeira temporada trabalha muito bem essa questão de desenvolvimento por conta disso, justamente por sua naturalidade. E a última coisa que eu tenho a comentar sobre a primeira temporada e o porquê que ela é tão icônica assim, é porque ela tem as cenas mais clássicas, né, de Stranger Things, digamos assim, né? Então tem a cena dos pisca-pisca da Joyce, né, que todo mundo se lembra, tem a Eleven capotando aquela van, então todas as cenas mais icônicas são todas da primeira temporada, sabe? Grande maioria, não vou falar todas, porque aí eu tô generalizando, mas grande maioria das cenas, assim, que o M conhece, que a população conhece, a academia de premiação conhece, são da primeira temporada, são ceninhas ali que são características da primeira temporada de Stranger Things, apesar que tem muitas cenas boas nas outras temporadas também, mas as primeiras são as que mais ficam na memória. Eu citei aqui alguns dos exemplos, né, é claro, mas com certeza você já deve ter pensado em muitos aí. E isso ajuda bastante na caracterização da série, né, na maneira que a série é apresentada, e contribui também para a caracterização do personagem, porque Stranger Things é ótimo em fazer subversão de personagem, ou seja, apresentar ele de uma forma e mostrar ele de outra, que é a famosa caracterização e personificação. Caracterização e personagem. Caracterizar é você colocar aquele personagem num tipo de estereótipo, sabe? É você mostrar uma coisa, mas assim, se o seu pensamento vai estar certo ou não, depende. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Se você vê um personagem chegando numa Ferrari, assim, na escola ou qualquer coisa assim, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Caramba, o cara é rico. É o primeiro pensamento que você vai ter. Isso faz parte da caracterização. É uma coisa que você acha. Quando que você vai conhecer esse personagem de fato? Quando ele for colocado sob pressão e ele tiver que agir, ele tiver que fazer alguma coisa. Aí sim você vai conhecer ele de verdade. Isso é mostrado facilmente com o Hopper na primeira temporada, que é apresentado, né? Ele é caracterizado como um policial que não liga muito pras coisas. Então ele bebe, toma remédio, ele, sabe, não tá muito aí pros casos que ele pega. Só que o que ele demonstra? Quando ele tá sob pressão, o que o Hopper faz? Ele vai pro laboratório, ele inicia as buscas, ele invade até mesmo, né, a autópsia do Will pra furar lá aquele boneco. Vocês lembram disso? Ou seja, é um personagem que ele se mostra extremamente propenso a sacrifícios. Tipo, eu vou fazer de tudo pra resolver a situação. Caracterização e personagem. Ou então, né, pra ficar mais fácil pra você lembrar aí, expectativa e realidade, sabe? Tem uma diferença nisso aí. Enfim, gente, a primeira temporada pra mim é a mais icônica de todas. A segunda é a melhor de todas até o momento pra mim, né? E a terceira continua sendo a pior temporada de Stranger Things. Isso tudo, na minha opinião, né? Vamos sempre lembrar, é a minha opinião, você tem todo o direito do mundo de discordar e fazer o seu próprio top 3 aí. Fique à vontade nos comentários pra fazer o seu top 3, mas que fique registrado aqui que essa é a minha opinião até o momento desse vídeo, tá bom? Até o momento que lançou aqui, até a terceira temporada, é isso que eu acho. Vai que a quarta temporada acaba se tornando a melhor, na minha opinião. Queria, né? Tomara, vamos lá, expectativas aqui estão sendo criadas pra essa quarta temporada, com certeza. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também pode achar a primeira temporada muito icônica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!